Com as eleições de 2022 na porta, votar pode ser uma tarefa considerada muitas vezes chata que temos que fazer de tempos em tempos. No Brasil, todas as pessoas de qualquer gênero, idade, ideologia, classe social ou cor podem votar, o que pode ser considerado algo simplório para pessoas que nasceram após 1988. Mas o voto foi motivo de disputas, brigas e revoluções no passado. Eu sou a Sarah, do The Inception, e nesse vídeo nós vamos descobrir o caminho que a sociedade teve que percorrer para que todos tivessem o direito de escolher o futuro da sua nação. O berço da democracia é acreditado às sociedades greco-romanas, porém alguns historiadores acreditam que o lugar de origem do voto na verdade pode ser outro. As primeiras evidências sobre a escolha de líderes políticos ocorrem através de narrativas celtas e hindus, em que apenas druidas e sacerdotes poderiam participar das eleições. Já no século V a.C., a prática das eleições surge na cidade-estado de Atenas, sendo permitido apenas a 1/5 da população. O uso de uma urna para armazenar os votos data do século II a.C., quando os romanos desenvolvem essa prática. Antes disso, o voto era proferido publicamente. O direito ao voto e a participação política de todos os indivíduos de uma sociedade é chamado de sufrágio universal. Esse direito ele independe de cor, gênero, poder aquisitivo e status social. O sufrágio, parte importante da democracia ateniense, sucumbiu por séculos na história da humanidade, vivendo um modelo político restritivo. Um exemplo disso é a Idade Média Europeia, onde o voto se limitava à participação do senhor feudal, um nobre que era dono de terras e que comandava as ações políticas e administrativas do feudo. Já no século XV, o governo passa a ser feito por reis, que eram governantes absolutos, excluindo por completo qualquer possibilidade de participação política. As ideias de ampliação do sufrágio começam a aparecer com força apenas no Iluminismo europeu, um movimento intelectual e político que teve início no século XVIII. Durante esse período, surge uma necessidade de acabar com o poder absoluto dos reis e com os privilégios dos nobres, que viviam às custas dos impostos pagos pela população. São os teóricos iluministas que começam a chamar a atenção da população para o fato de que todos são naturalmente iguais e que a liberdade deve ser respeitada. Surge então um sistema de governo com a separação dos poderes legislativos ou que permitisse a troca de governantes eleitos pelo povo periodicamente. As primeiras experiências do voto ampliado surgem após a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Porém, o voto ainda não era universal. O voto americano fazia distinção entre ganho financeiro e a classe social, e no sistema adotado pela França, o voto das mulheres não era permitido. A participação das mulheres na política começa a aparecer na história ocidental durante o século XIX, após muita luta do movimento feminista contra a desigualdade de gênero. O movimento feminista lutava pelos direitos das mulheres à educação, ao trabalho em suas áreas acadêmicas, ao divórcio e à participação política. Toda essa luta do movimento feminista só foi reconhecida em algumas das maiores nações ocidentais durante e após a Primeira Guerra, pois muitos homens haviam sido mortos ou incapacitados, fazendo com que países como a Inglaterra precisassem da força feminina para reerguer economicamente o país. O movimento sufragista feminino atuava em 4 frentes diferentes em suas manifestações: campanhas publicitárias, manifestações não violentas, manifestações violentas e greves. Algumas dessas manifestações envolviam a inserção de piquetes nas ruas para bloquear pedestres e carruagens, quebra de vidraças, incêndios e etc., o que resultava em muitos confrontos com a polícia. Essa radicalização era necessária, pois antes dela, as manifestações eram realizadas no âmbito intelectual, jurídico e político, onde eram entregues publicações, artigos e ofícios solicitando a participação feminina na política. Porém, esses pedidos eram apenas ignorados pelos homens nas assembleias legislativas. Foi apenas com a entrada de mulheres mais radicais, muitas das quais sem educação formal, que o movimento foi intensificado da forma que precisava para gerar resultados. O primeiro país que reconheceu o voto feminino foi a Nova Zelândia em 1893. Nos Estados Unidos, o voto feminino foi conquistado em 1915. O voto tem início no Brasil junto com o processo de colonização, a partir de 1530, quando ocorre a primeira eleição na Câmara Municipal de São Vicente. Até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal, não existiam partidos políticos, e como é de se imaginar, nesse período o voto era permitido apenas aos homens livres e era um processo marcado por fraudes. Durante o período imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do Império. Também eram eleições marcadas por fraudes. Nesse período, as eleições ocorriam em 2 etapas. A primeira etapa era marcada pelos votantes, aqueles que votavam nas eleições
eleições de primeiro grau. Esses votantes eles escolhiam os eleitores. A segunda etapa era feita pelos eleitores. Os eleitores escolhidos elegiam os deputados e senadores. Para ser votante, era necessário possuir uma renda mínima de R$100.000 anuais. Os eleitores deveriam ter uma renda mínima de R$200.000. E os deputados e senadores precisavam possuir rendas acima de R$400.000 por ano. Com a proclamação da República, a família real foi destituída e o chefe do executivo passou a ser escolhido pela população. O primeiro presidente foi Prudente de Moraes. Porém, o voto ainda se concentrava na mão de poucos. Mulheres, analfabetos, mendigos, soldados de baixa patente, indígenas e integrantes do clero não podiam votar. Durante esse período, chamado de República Velha, houve ainda o chamado voto de cabresto, que era marcado pela figura do coronel, que exercia uma espécie de autoridade sobre o poder local. O que acontecia na prática era que um fazendeiro muito rico coagia os seus apadrinhados, entre aspas, a votar num candidato por ele indicado. Eram comuns práticas de coação dos eleitores. Era comum também que nomes fossem inventados na hora das eleições, mortos ressuscitassem para votar e ausentes comparecessem à mesa de votação. Isso tudo por conta de fraudes no processo eleitoral. Durante o governo Getúlio Vargas, o país passa por transformações políticas. Dentre essas mudanças, destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, além do voto passar a ser secreto. As mulheres só tiveram direito ao voto em 1932, com essa reforma política promovida por Getúlio Vargas. Porém, analfabetos e militares de baixa patente não podiam votar. Apesar dos avanços, a Era Vargas ficou marcada por um período em que as eleições foram suspensas. A Era Vargas ficou conhecida como Estado Novo, que só chegou ao fim em 1945, mas nosso período político não parou de ser conturbado após o fim do Estado Novo. Alguns anos depois, teve início a ditadura militar no Brasil, ocasionando que não houvesse eleição direta para presidente por 20 anos. Em 1984, o movimento Direta Já tomou as ruas do país. Tratava-se de um movimento popular que reivindicava a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República do Brasil. Em 1985, Sarney assume a presidência do Brasil, mas a sua escolha foi indireta. Ele foi eleito como vice e substituiu Tancredo Neves, que faleceu pouco tempo depois de sua posse. Foi durante o mandato de Sarney que teve início a nova Constituição Federal. O sufrágio universal no Brasil só foi garantido com a promulgação dessa Constituição em 1988, que considera que todos e todas, sem distinção de gênero, cor e classe social, são cidadãos iguais. Até 1996, o voto era feito através de cédulas de votação em papel, que permitiam que as pessoas votassem quem quisessem, até mesmo aqueles que não existiam. Essa forma de votação, aliada aos problemas sociais existentes no país, fizeram com que as pessoas protestassem através do voto. Um exemplo aconteceu em 1987, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, que passava por um surto de dengue. Insatisfeitos com o poder público e a falta de medidas contra o mosquito transmissor de doenças, a população decidiu protestar o voto e eleger como prefeito da cidade o candidato Mosquito. Sim, isso mesmo. O mosquito da dengue recebeu mais votos que o segundo colocado, o candidato Magno Pires. Apesar da vitória do mosquito nas urnas, os votos foram anulados pela Justiça Eleitoral, fazendo com que o segundo colocado nas eleições tomasse posse. Outro evento aconteceu em 1959, quando a cidade de São Paulo resolveu eleger um rinoceronte chamado de Cacareco a vereador da cidade. O rinoceronte recebeu quase 100.000 votos nas eleições. Na época, a revista americana Time publicou uma reportagem sobre as eleições paulistanas com os dizeres: melhor eleger um rinoceronte do que um asno. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. O que você acha sobre a importância do voto? Acha que o sistema eleitoral precisa de mudanças ou está bom do jeito que está? Deixa aqui nos comentários. Nós também fizemos um vídeo sobre o que está acontecendo atualmente com a China e Taiwan, e por que Taiwan é praticamente invulnerável. Clica aqui no cards para assistir. Até o próximo vídeo.